Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor e agradecer a Deus o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos para adorarmos o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos para este momento de adoração e de celebração diante do nosso Deus. Vamos render graças ao Senhor em todo o tempo, porque o nosso Deus é bom e as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Eu quero trazer aos irmãos informações neste momento sobre os pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, escreva para nós aí, coloque na nossa live neste momento, para a gente poder orar, interceder, acolher os pedidos de oração. Há muitos familiares, amigos nossos que estão participando conosco e estão gratos por poderem apresentar os seus pedidos de oração, e sempre estamos acolhendo e vamos acolher os pedidos de oração de todos. Então, se você tem algum pedido, faça o seu pedido de oração. Também quero dizer a vocês que estou à disposição e vou convocar também os pastores da igreja para estarmos à disposição dos irmãos. Ajuda online, apoio online, podemos orar com os irmãos, meditarmos na palavra, acolher algum pedido de oração, conversarmos um pouco. Então, se você está sentindo alguma necessidade ou outra, precisa de algo mais, de oração, de uma palavra, então pode se dirigir a mim. O pastor está à disposição dos irmãos, os membros da nossa igreja e seus familiares. Vamos orar neste momento, pedindo a direção de Deus, mas ainda também quero dizer sobre as doações. Se os irmãos querem fazer, podem fazer, porque estamos ajudando muitas famílias. Testemunhos lindos estamos recebendo de famílias que praticamente não tinham nem nada para se alimentar, e com a chegada da nossa cesta básica estão sendo abençoadas essas famílias. Então, meu irmão, se você tem para compartilhar, faça isso, leve até a igreja, deixe lá com os nossos funcionários, porque estamos sendo instrumentos de bênçãos na vida de muitas pessoas. Também as contribuições dos irmãos. Se você ainda não fez sua contribuição, se você, como servo do Senhor, tem consciência da sua mordomia, eu quero desafiá-lo. Meus irmãos, temos muitos compromissos, nenhum deles até agora foi desonrado, não tivemos que postergar nenhum compromisso nosso, mas precisamos que os irmãos exerçam a fidelidade. Irmãos tão generosamente têm feito isso via transferência bancária, outros irmãos têm levado até a igreja. Isso é amor a Deus, amor à obra do Senhor, e eu quero mais uma vez desafiar os irmãos. Se você ainda não fez isso, faça isto. Este mês ainda temos muitos compromissos para serem honrados e precisamos da fidelidade de todos os irmãos. Também oferta missionária. Estamos separando a oferta missionária que está chegando para, no devido momento, fazermos o envio da oferta missionária. Também quero dizer aos irmãos o painel da família ou das famílias. Vários irmãos prepararam seus painéis para orarmos uns pelos outros durante este mês e estão postando lá nas redes sociais da igreja. Depois vamos produzir um vídeo a fim de podermos homenagear as famílias, podermos agradecer a Deus pela vida ou pelas famílias que compõem a nossa igreja. Então, faça isso, reúna um painel de fotografias e fotos de sua família para lembrarmos e orarmos uns pelos outros, tá bom? Então, são essas palavras de orientação. Eu quero orar pedindo a direção de Deus sobre o nosso culto nesta noite. Curve a sua cabeça e falemos com Deus. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua presença em oração, pelos Teus cuidados dispensados sobre nós. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é generoso para conosco, o Senhor tem estado presente em todos os momentos da nossa vida e a promessa do Senhor continuar presente. Por isso, Senhor, receba a nossa gratidão e abençoa-nos, ó Deus, enquanto igreja do Senhor, em todas as situações da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos buscar a Tua face. Eu oro então agradecido assim, eu oro no nome de Jesus.
Amém. Leio um texto da Palavra de Deus, meus irmãos, nos Salmos de número 16. São 11 versos estes Salmos, e eu quero fazer a leitura nesta hora para edificação, para um momento devocional, abençoando a vida dos irmãos com uma porção da Palavra do Senhor. Diz assim: o Santo de Deus, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Também, meus irmãos, temos motivos de gratidão a Deus, e se você tem algum motivo nesta hora, ao seu sentimento de gratidão, te lembra algum livramento, alguma provisão de Deus, pode mencionar neste momento para agradecer o Senhor. Mas eu quero mencionar as famílias da igreja, são mais de 200 famílias que compõem a membresia da nossa igreja. Vamos agradecer por cada uma das nossas famílias. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida espiritual. O Senhor tem nos dado sustento espiritual, o Senhor tem nos dado fé, perseverança, esperança nele, a nossa confiança depositada no Senhor. Portanto, vamos render graças ao nosso Deus pelo privilégio, neste tempo, de estarmos perto do Senhor, de termos relacionamento com o nosso Deus. Portanto, agradeçamos pela nossa vida espiritual, pela saúde nossa, irmãos. Este tempo de fragilidade da saúde, a fragilidade emocional, a saúde emocional, vamos agradecer a Deus. O Senhor tem sido misericordioso para conosco e muitos de nós desfrutam de saúde física e saúde emocional. Então vamos agradecer a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo e por isso rendemos graças ao Senhor, pelo sustento do nosso Deus. Irmãos, a cada momento de refeição, a cada provisão do Senhor, em cada dia, rendamos graças ao nosso Deus pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Parece coisa simples, mas é milagre do Senhor. Quantas famílias neste tempo estão desprovidas das coisas mais básicas, e nós, os teus servos do Senhor, temos tido condição. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos, também pelo cuidado do Senhor. A cada dia sentimos o cuidado do Senhor, cada momento, em cada segundo da vida, e situações as mais diversas, o cuidado do Senhor está sobre nós. Então vamos render graças ao Senhor pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Se há algum motivo ou outro, sentimento de gratidão, os irmãos mencionaram, vamos apresentá-los nesta hora. Algum momento, Isabela? Cris está agradecendo pelo cuidado de Deus sobre a sua família. Vamos juntos, Cris, agradecer com o Éder e por toda a família, o cuidado do Senhor. Eu sei que vocês têm enfrentado lutas tremendas,
inclusive com problema de saúde na família, mas Deus tem sustentado, e aqui está mencionado o seu agradecimento diante do Senhor e a igreja do Senhor que ora uns pelos outros. Paulo também agradece pela saúde e proteção da sua família. Vamos agradecer por esses dois irmãos que mencionam motivos de gratidão. Certamente há muitos outros irmãos gratos a Deus pelo privilégio de sermos do Senhor e termos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar então. O salmista diz: bom é render graças ao Senhor, porque bom é o Senhor para conosco. Então, os motivos de gratidão a Deus, já mencionado, é sempre um momento muito precioso, como igreja do Senhor, render graças ao nosso Deus, porque Ele é bom. A gente tem sido testemunha da bondade do Senhor na nossa vida. Então, vamos juntos render graças ao nosso Deus. Mais alguns motivos chegando, só Bianca está agradecendo pela sua saúde. Bianca é amiga de Isabela e amiga da nossa família também, viu, Bianca? Deus abençoe você. Está agradecendo pela saúde da sua família e pelas vitórias que o Senhor tem dado. Glória ao nome do nosso Deus. Bianca, por esse testemunho de bênçãos, vitórias, o cuidado do Senhor sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Está então mencionado a sua gratidão a Deus e as orações da igreja. Jacó também agradece pelos livramentos e Ailton está agradecendo pela sua saúde. Então, irmãos queridos, Cris, Paulo, Bianca, Jacó e Ailton, esses queridos irmãos estão mencionando motivos de gratidão diante do Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, Pai das misericórdias, de toda a consolação, estamos diante da Tua presença, Senhor, louvando o Teu nome, adorando-Te na beleza da Tua santidade e com os nossos corações verdadeiramente cheios de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e muito mais, Senhor, por tudo que o Senhor é, o nosso Deus, o nosso socorro presente. Ó Deus, a Tua boa mão está sobre as nossas vidas, o Senhor é guia de Israel, o Senhor é o guarda do Teu povo, por isso, Senhor, à sombra do Onipotente descansamos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem provido e suprido as nossas necessidades, o Senhor tem manifestado graça, bondade, misericórdia, o Teu socorro é real nas nossas vidas. Por isso, Senhor, receba a gratidão da Tua igreja nesta noite, através, ó Deus, da Cris, através do Paulo, através da Bianca, através do irmão Jacó, irmã Hilton, Senhor, e tantos outros irmãos que ao longo desses meses, dos cultos online, ó Deus, tem agradecido, tem falado dos milagres, tem dado testemunhos diante do Senhor, e também, Deus, somos todos muito gratos ao Senhor por esses motivos mencionados, pelas nossas famílias, ó Deus, cada esposo, cada esposa, os nossos filhos, ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor por ser o nosso Deus, por ser o nosso socorro, por ser o guarda de Israel. Também colocamos, ó Deus, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Ó Deus, obrigado pelo relacionamento com o Senhor, pelo livre acesso à Tua presença através da oração, movidos pela certeza, pela fé de que o Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor realmente responde às orações segundo a Tua vontade soberana, que é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Também oramos, ó Deus, pela nossa saúde física, pela nossa saúde emocional. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado em todas as situações, e mesmo, Senhor, quando há momentos em que a saúde nossa, a saúde dos nossos familiares está prejudicada, também Te renderemos graças, porque o Senhor está no controle de todas as coisas.
Oramos também agradecido a Deus pelo sustento e cuidado do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Sim, Senhor, são muitos motivos, são muitas bênçãos e gostaríamos de mencioná-los todos diante do Senhor, mas na verdade são muito mais do que podemos contar, podemos mencionar, podemos lembrar, Senhor, trazer à memória, porque as tuas bênçãos são infinitas, são infindáveis em todas as situações da vida e em todos os momentos dela. Por isso, Senhor, receba a nossa gratidão. Mais uma vez oramos assim e te agradecemos em oração, orando em o nome de Jesus. Amém. Sim, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus pela participação de vocês e pelo testemunho das bênçãos do Senhor na vida de todos vocês. Também quero fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, agora em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8, 9 até o verso de número 16, ou 9 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos muitas vezes, mas não destruídos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Que o Senhor aplique esta porção da sua palavra, e também quero mencionar a senhora Amelinha Sardinha e a Almir, as pessoas mencionadas pela Sula, queridos amigos nossos que estão gratos ao Senhor pelas orações feitas em favor desta família querida. Dona Amélia, Deus abençoe você, abençoe os seus familiares, todas as pessoas que fazem parte da sua família, sejam em nome de Jesus abençoados, confortados neste momento de preocupações, em que muitas vezes estamos ansiosos, preocupados, mas a sua família, a sua pessoa tem sido gratos ao Senhor pela manifestação da sua graça na vida de vocês. Então louvado seja o nome do Senhor. Dona Melinha Sardinha. Quero também mencionar os pedidos de oração que chegaram para nós, as famílias que estão enlutadas. Paulo César, do Grupo Logos, pastor Paulo César, grande amigo do Brasil Batista, Brasil Evangélico, esta família querida, este ministério tão duradouro, 40 anos servindo a Deus através do louvor, e Paulo César e sua família ficaram enlutados pela perda da sua esposa, querida Nilma, serva fiel, leal ao Senhor, partiu nestes últimos dias, está na presença do Senhor. Vamos orar pelo pastor Paulo César, do Grupo Logos, sua família. Também pastor Salovir, pastor Cristiano e Nilce, perdeu a sua mamãe, pastor Cristiano, sua vovó e sogra do pastor Salovir Júnior. Vamos orar por esta família enlutada, pedir o consolo de Deus sobre a vida desses queridos irmãos. Oraremos também pela Bianca, pelo seu tratamento de saúde, e oraremos também pela Lorena e seus familiares. Lorena é outra amiga de Isabela e pede pelos seus familiares, vovô, tia e outros familiares que estão, vovó, cometidos da Covid-19, estão hospitalizados e carecem das nossas orações. Eu quero mencionar a família da Lorena neste momento diante do Senhor. Vamos orar também pelos irmãos que estão enfermos da nossa igreja, Aninha, Ana Aparecida, vamos orar pelo querido irmão Aparecido, vamos orar pela irmã Antônia, vamos orar pelo Carlos Faustino, vamos orar pelos irmãos, família do Hildo e Alexandra, que perdeu um sobrinho num acidente de bicicleta numa rodovia. Hildo perdeu seu sobrinho de 31 anos, um jovem ainda,
e a família está enlutada, muito abatida. Vamos orar pela família do Hildo neste momento, intercedendo, pedindo a consolação do Espírito Santo sobre a vida da família. Seu irmão que perdeu o filho, sua mamãe perdeu o neto. Vamos orar por eles neste momento. Marcelinho, meu filho, está também com problema de saúde. Eu peço aos irmãos que orem, nos ajudem em oração, intercedendo pela recuperação do Marcelinho, em oração. Também outros pedidos chegando. Jô pede oração, seu genro, mencionei o pastor Cristiano, perdeu a sua avó essa semana, e Jacó pede oração, porque amanhã irá trabalhar próximo ao aeroporto. Vamos orar, Jacó, pela sua vida, e por todos. É exatamente na lista outros pedidos que estão aqui. Orar por todos os profissionais nossos, os profissionais da saúde, principalmente ou prioritariamente, meus irmãos, porque estão na linha de frente, indo para os seus plantões, os nossos enfermeiros, técnicos, os nossos médicos. Meus irmãos, que situação de risco todos os dias, e seus familiares também, porque chegam em casa, precisam todo um cuidado para não infectar os seus familiares. Então, não deixem de orar, não cessem de orar pelos nossos profissionais da saúde, mas também orarmos pelos outros profissionais da nossa igreja, porque também há muitas pessoas, como a Rosimar, esposa do irmão Márcio, está trabalhando ininterruptamente todos os dias. É outro segmento de trabalho, outro segmento profissional, mas trabalhando todos os dias, então se expondo de alguma maneira. E assim há outros irmãos nossos que estão fazendo isso. Vamos orar então por todos os profissionais da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos missionários, meus irmãos. Estamos ainda em campanha missionária, estamos com o desafio do sustento missionário, e eu quero colocar a irmã Gabriela Mendes diante do Senhor, a família Marteleto lá na Itália, a família do Carmone e Edna estão no Brasil, mas atuam na África, e pastor Emerson e Maria Elisa lá no Amazonas, Edilson Queiroz, junto a Cristolândia, Bárbara e Léo, junto a Cristolândia, queridos irmãos. Também irmã Sheila também tem trabalhado muito em prol da obra missionária, junto à Cristolândia, auxiliando, participando de lives. Vamos orar por esses irmãos, pela nossa igreja, cujo coração é missionário. Vamos mencioná-los diante do Senhor. Vamos colocar também os pastores da nossa igreja, pastor Daniel, irmã Débora. Hoje Débora disse que não participaria da live nossa, porque está participando de um congresso missionário, também online. Vamos orar pelo pastor Daniel, que está conosco agora, e irmã Débora, todos os familiares de Daniel e Débora aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Vamos orar pelo pastor Luiz Caires, sua esposa, suas filhinhas e seus familiares também. Oraremos pelo pastor Benjamin Mancorina Soto, toda a família, toda a comunidade hispânica, a nossa igreja hispânica, co-irmã. Vamos colocá-los diante do Senhor também, meus irmãos. Pastor Lucas Machado, sua esposa Irene, todos os seus familiares também vamos colocá-los diante do Senhor. E pela minha vida, pela minha família, peço que os irmãos continuem orando por todos nós. Também quero agradecer a irmã Jô e a Gabriela pelo mimo hoje à tarde, quando vimos do hospital com Marcelinho, e aqui tinha uma cesta com várias guloseimas, e que coisa tremenda. Muito obrigado pelo carinho de vocês, além das muitas orações que os irmãos têm feito. São gestos assim que nos ajudam a caminhar, a enfrentar as lutas, a estar aqui todos os cultos, ministrando ao coração dos irmãos, para que não lhes falte o alimento espiritual, o pão da vida, edificando os irmãos e fortalecendo-os em fé. Deus abençoe a Jô e toda a sua família e todos os irmãos pelas orações e pelo gesto de carinho para com a nossa família. Vamos orar então, meus irmãos, esse pedido chegando. Algum outro pedido de oração? Então são esses mencionados, vamos colocá-los diante do Senhor nesta hora. Pai querido, Pai celeste, estamos mais uma vez diante da Tua presença
e louvamos-te, ó Deus, pelo teu socorro em todo o tempo na nossa vida, pelas bênçãos incontáveis, Senhor, e porque sabemos que em todo o tempo o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sido zeloso, misericordioso, bondoso para conosco, e, ó Deus, nos momentos em que não esperamos, experimentamos os teus livramentos, a manifestação da tua graça, da tua bondade sobre as nossas vidas. E agora, Senhor, quando a tua igreja está reunida e há vários irmãos que estão enfermos e também famílias nossas queridas que estão enlutadas, Pastor Paulo César, Senhor, sê com teus servos, sê com seus filhos, Senhor Deus, genros, noras, netos, ó Deus, ministério do teu servo, trazendo consolo sobre a vida do teu servo nesta hora, pela perda da sua esposa, Pastor Salovia Nilce, Senhor, pela sua mamãe e toda a família Bernardo, Senhor Deus, traga o consolo sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida do Hilda, Alexandra, Senhor, pela perda do seu sobrinho. Ó Deus querido, tenha misericórdia dos meus irmãos, trazendo, ó Deus, as consolações, ó Deus, sustentando-os, Senhor, na tua presença, enxugando as lágrimas, amenizando a dor, ó Deus, da perda de um ente querido. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoamos a vida desses queridos enlutados e tantas outras pessoas, Senhor. Quantas famílias por este Brasil afora, enlutadas, chorando os seus mortos, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Senhor, use as tuas igrejas, use as nossas vidas, Senhor, para trazer consolo, com a mesma consolação que temos recebido do Senhor. Sim, Pai querido, colocamos a Melinha diante do Senhor, seu Almir diante do Senhor, querida Bianca, Lorena, Senhor Deus, seus familiares, ó Deus, Marcelinho, Senhor, Deus, tenha misericórdia, ó Deus, dessas vidas, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em tratamento de saúde em casa. Ó Senhor, coloque a tua mão de poder, continue sustentando, ó Deus, que esta enfermidade passe logo, que a cura saia apressadamente, que haja restauração e milagres, para que todos nós, fortalecidos em fé, creiamos ainda mais no teu grande poder. Creiamos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que faz e fez e faz maravilhas. O Senhor é o nosso grande Deus. Coloca os profissionais de saúde, todos os profissionais da tua igreja, todos aqueles que estão saindo a trabalho, Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, visite cada um, Senhor, traga, Deus, sustento, traga livramento, Senhor Deus, bem como seus patrões, todos os seus colegas de trabalho, em nome de Jesus, Senhor, os nossos missionários, Gabriela Mendes, família Marteleto, família do Carmona, a do Emerson, ó Deus, Edilson, Bárbara, Léo, mencionamos, ó Deus, todos eles diante do Senhor nesta hora. Guarde os teus filhos, Senhor, na linha de frente também, não deixando que a tua palavra chegue ao coração das pessoas que estão sedentas, ó Deus, desesperadas, angustiadas. Ó Deus, que a tua palavra continue chegando aos corações, trazendo paz e consolo através de tantos missionários nossos. Senhor, abençoe também os pastores da nossa igreja, começando o pastor Daniel, pastor Luiz Caires, pastor Benjamin Souto, Senhor Deus, também pastor Lucas, e a minha vida e as nossas famílias. Senhor, continue nos sustentando em tua presença, guardando-nos e dando-nos livramento. Guarde a nossa saúde, Senhor, para que com saúde consigamos fazer frente à liderança do teu povo neste tempo de pandemia, tempo de ausência dos cultos presenciais. Sim, Senhor, sustente as nossas vidas diante do Senhor. Por tudo isso, nós te rendemos graças, louvamos o teu nome, já te agradecemos pelas vitórias e abençoamos a vida de todas essas pessoas mencionadas e aquelas que estão diante do Senhor. Nós oramos agradecidos assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Continuemos, meus irmãos, orando, mencionando esses pedidos de oração diante do nosso Deus.
quero agora ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, lerei a partir do verso 27 até o verso de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 27 a 30. São os versos que farei a leitura neste momento. Queiram acompanhar comigo a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 27 até o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Que diálogo extraordinário do Senhor Jesus com os seus discípulos, e sempre um diálogo de instrução, de orientação, de pregação do Evangelho, que é boas novas para todos os corações, dentro de um contexto também interessante, quando o jovem rico aproxima-se do Senhor Jesus para perguntar a respeito do que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Então, esses dois textos que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do jovem rico, começando no verso de número 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou quais. Jesus recita e termina Jesus dizendo que ele precisaria deixar tudo o que tinha, dar aos pobres, e teria um tesouro no céu e depois seguiria. Então, dentro desse contexto do questionamento desse jovem rico a respeito de como obter, o que fazer, o que era necessário que ele fizesse para herdar a vida eterna, que Jesus trava o diálogo com os seus discípulos a respeito do perigo das riquezas, da constituição das riquezas para a obtenção de coisas espirituais. Este é um grande desafio para todos nós, meus irmãos. Vivemos um tempo de apego, quando na verdade o Evangelho de Jesus traz como pressuposto, como um dos pilares da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, a renúncia, o desapego, não estarmos de maneira nenhuma ou em hipótese alguma apegado às coisas materiais, porque nela ou nelas não consistem a nossa vida, não consiste a nossa vida, não consiste o nosso relacionamento com Deus, e muito menos a nossa herança eterna, a vida eterna, um lugar no céu com o Senhor, não consiste nos bens que possuímos. Então é dentro desta discussão e deste diálogo do Senhor Jesus com os discípulos que Jesus apresenta o reino de Deus como uma questão de valores. O reino de Deus é uma questão de valores e não de posses. Não é daquilo que temos, daquilo que possuímos, daquilo que retemos, daquilo que estamos apegados, mas daquilo que somos, dos valores que estamos alimentando na nossa vida. Maior deles, a nossa fé em Deus, o nosso amor incondicional a Deus, são valores indiscutíveis que devem estar presentes no coração do discípulo. São esses valores que fazem a diferença, caracterizando quem verdadeiramente pertence a Cristo, quem está em Cristo, quem se move em Cristo, as prioridades da vida
vida é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o reino de Deus é uma questão de valores. Haverá um momento, Jesus está dizendo e ensinando nesse texto, de regeneração de todas as coisas. Quando os discípulos, ou Pedro particularmente, pergunta: Senhor, estamos te seguindo, e o que será de nós? Ou em outras palavras, estamos te seguindo, qual será a recompensa? O que será recompensado? Ou como seremos recompensados? Então, Pedro estava equivocado com relação às recompensas materiais. Nada esperamos desta vida, mas tudo não só esperamos, como já possuímos em Cristo Jesus nas mansões celestiais. Portanto, o nosso foco não é neste mundo, não são nas coisas deste mundo. O nosso olhar não é para nos apegarmos e nos atermos às coisas materiais, mas vivermos o discipulado desapegados, renunciando a estas coisas. E aí Jesus ensina que a recompensa começa quando haverá um momento de regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem estará sentado em seu trono, quando Jesus estiver já de volta às mansões celestiais, depois de vir para buscar a sua igreja. Jesus está ensinando que o discipulado contempla a sua ressurreição, a sua glorificação, bem como a nossa glorificação, mas pressupõe também o caminho da cruz, o caminho das aflições, o caminho do sofrimento. Então, enquanto discípulos do Senhor, tendo esta compreensão que o reino de Deus e os seus cidadãos não consiste nas posses que temos, nas posses que granjeamos ao longo da vida, mas nos valores que abrigamos no nosso coração. Portanto, a fé em Cristo Jesus, a fé salvadora, a fé transformadora, a fé que nos leva ao perdão dos nossos pecados e o amor incondicional a Deus. Quando todas estas coisas forem regeneradas, geradas de novo, então o Filho do Homem já estará em seu trono. Será um tempo, então, da virada, em que o mundo aonde vivemos será completamente transformado e o reino de Deus será pleno. Que momento glorioso, meus irmãos, quando vivemos neste mundo com tantas aflições, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tanta calamidade assolando as pessoas neste mundo. Parece que a natureza está revolta, parece que os astros nos céus estão em desarmonia, parece que toda a natureza de Deus sofre, e é isto que toda a criação, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, geme, manifestação dos filhos de Deus. Então, sim, meus irmãos, haverá um tempo da virada, de restauração no mundo onde vivemos, e será completamente transformado, e o reino de Deus será pleno. Mas nesse dia, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Portanto, Jesus ensina que o reino de Deus nada tem a ver com posses, mas tudo a ver com os nossos valores, com o que cremos. Então, nesta noite, meus irmãos, eu quero desafiá-los a permanecerem na fé, a perseverarem em fé. Alguém me disse ontem, e não é uma pessoa convertida ao Senhor ainda, ela disse: o que temos que fazer nesse tempo é ter paciência. E isso é fácil para os orientais e muito difícil para os ocidentais, porque a nossa cultura é a cultura da pressa, é a cultura do imediatismo. No entanto, os servos de Deus precisam exercer a paciência. Paciência é uma virtude do discípulo do Senhor Jesus. Por isso, o salmista nos ensinou que em meio a angústias, a adversidades, ele declarou: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, meus irmãos, o que nos fará perseverar? O que nos fará persistir diante das situações tão difíceis que trazem tantas preocupações, tanto sofrimento para todos nós? É a nossa fé.
A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E é necessário que aqueles que se aproximam ou aqueles também que já estão próximos do Senhor creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, ore a Deus, peça a Deus mais fé, confie mais em Deus, descanse mais no Senhor, exercendo a sua fé. O reino de Deus, então, ensinado pelo Senhor Jesus, não é uma questão de comportamento, mas de paixão, de amor incondicional. Então dizemos, Jesus é a razão do nosso viver. Então, porque vivemos ou morremos, devemos viver ou morrer por Jesus. Se não estamos vivendo por Jesus e se dispostos estamos, se morrermos no Senhor e pelo Senhor, não existe nada na nossa vida. Não existe nada significativo na nossa vida. Não existe nada real na nossa vida. Em outras palavras, se vivemos ou morremos por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Se você não vive para Jesus e se morrer em Jesus, não existe nada significativo na nossa vida. Então, querido, reavalie a sua vida nesta noite. Reavalie o relacionamento com Deus. Reavalie que você pode ser hoje um filho, uma filha de Deus, arrependendo-se dos seus pecados e crendo que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, morreu pelos seus pecados, morreu para pagar uma dívida que era sua, que era minha. Ele ele fez-se maldição na cruz do Calvário, tomou o lugar de todos os pecadores para ser o Salvador, perdoando os nossos pecados. Você, nesta noite, pode se aproximar de Deus através da pessoa de Cristo Jesus no ato de fé. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus como seu único Salvador e Salvador. Entregue a sua vida a Jesus nesta noite. Ou Jesus, então, é a razão porque vivemos ou morremos, ou ele não é nada na nossa vida. Jesus, então, ainda adverte nesse texto da palavra de Deus que há pessoas que parecem ter tudo na vida, há pessoas que adquirem posses, há pessoas que estão apegadas a ídolos do coração, ídolos da alma, mas na verdade essas pessoas que parecem ter tudo na vida não têm nada absolutamente diante de Deus. Há pessoas com muitos preceitos morais, mas ainda estão mortas espiritualmente. O discípulo de Jesus aprende que a maior lição do discipulado é a renúncia e não o apego. Então, queridos, aquilo que temos, aquilo que fazemos, não nos aproximam de Deus necessariamente, ou seja, não são as posses, ou o reino de Deus não constitui os seus cidadãos serem pertencentes a Ele, às posses ou ao nosso comportamento. Os cidadãos do reino de Deus pertencem a Ele através de Cristo Jesus, dos valores de fé e amor incondicional a Jesus. Então, nesta noite, creia nele, receba como Senhor da sua vida, entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados, porque é desta maneira que pertenceremos ao reino de Deus. E se partirmos hoje, partiremos para a eternidade com o Senhor. Há uma eternidade, há um lugar no céu reservado para aqueles que entregam a sua vida a Jesus e creem nele de todo o coração como seu único e suficiente Salvador. Para isso é preciso renunciar. Renunciar aos ídolos do coração, renunciar às posses, apegadas às riquezas. Elas não nos garantem vida eterna. Portanto, em Mateus 16:31, Jesus disse claramente aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso, um dos princípios essenciais para o discipulado, para aqueles que se tornam, querem se tornar discípulos do Senhor Jesus e, consequentemente, cidadãos do reino de Deus, é preciso negar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, a caminhar nesta vida, diante das aflições, dos problemas, das lutas, das dificuldades, mas tendo a certeza de que não caminharemos sozinhos.
Em Jesus somos mais que vencedores. Em Jesus o nosso fardo se torna leve, porque na verdade não será mais nosso, mas de Jesus. E o seu fardo é leve, o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Sim, o Senhor alivia-nos nesta caminhada, conduzindo-nos, sustentando-nos e fortalecendo-nos. Portanto, queridos, o discípulo de Jesus aprende que a maior lição do discipulado é a renúncia. Mateus 16, o verso de número 31. E, consequentemente, concluindo, o discípulo vive a experiência de nada ter e possuir tudo em Cristo Jesus. Você pode também não se identificar com uma pessoa que tem posses. Você não é uma pessoa com muitas posses, mas talvez uma pessoa com vários ídolos. Não importa. Posses ou ídolos, eles não nos tornarão filhos de Deus. Mas aqueles que negam a si mesmo e creem em Jesus como Salvador podem não ter nada ou considerar não tendo nada nesta vida, mas em Cristo Jesus, na verdade, temos tudo. Temos o suficiente, temos o maior bem que algum ser humano pode ter nesta vida para a eternidade. É ter a salvação em Cristo Jesus, é ter paz com Deus, a amizade com Deus, através de seu Filho amado que morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, queridos irmãos, quanto a nós discípulos, permaneçamos fiéis ao Senhor, firmados em fé, alicerçados em fé, porque aqueles que venceram, venceram pela fé, e nós venceremos também pela fé em Cristo Jesus. Se você está me ouvindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje, arrependendo-se dos seus pecados, dizendo a Deus: eu me arrependo dos meus pecados e creio que teu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário para remissão, para perdoar os meus pecados, para tirar a minha culpa do pecado, porque eu sou herdeiro do pecado, nasci em pecado. Você nesta noite pode se tornar um filho de Deus. Deus abençoe você que me ouve, Deus guarde a sua vida, a sua família, Deus lhe traga saúde e traga muito mais, traga salvação à sua casa nesta noite, se tornando discípulos do Senhor Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Quero finalizar o nosso culto nesta noite, agradecer a Deus os inúmeros momentos ou situações de gratidão ao Senhor, pelos pedidos que foram mencionados. Que o Senhor nos abençoe, abençoe toda a nossa igreja, nossos amigos, familiares que nos ouvem nesta noite. Oraremos pelos idosos da igreja, pelos nossos familiares idosos, que o Senhor os guarde e também livre desta pandemia ou de infecção, de serem contaminados. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez estamos diante da Tua presença, te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial, quando podemos, ó Deus, juntos mantermos a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, te louvar, agradecido pelas bênçãos do Senhor na nossa vida e continuarmos, ó Deus, intercedendo uns pelos outros, colocando-os diante do Senhor, a igreja do Senhor, a obra missionária, o sustento do Senhor nas nossas vidas. Sim, Senhor, os enfermos da igreja, os profissionais da saúde, todas as pessoas mencionadas nesta hora, e também, ó Deus, dizer: queremos cada vez mais aprender do Senhor através da Tua palavra e sermos homens e mulheres obedientes, submissos, que permanecem em fé, perseveram diante do Senhor nesta situação de adversidade, de sofrimento e angústia, sabendo que sobre estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Oramos agradecidos e abençoamos a vida dos nossos irmãos. Oramos em o nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos, um restante de semana abençoado e abençoador. Até o próximo domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, às 10h30, o culto de celebração do nome do Senhor. E faça os painéis de suas famílias com fotografias e marque nas redes sociais da igreja para que a gente continue celebrando o mês da família e intercedendo uns pelos outros. Deus os abençoe, meus irmãos.